Estamos de volta hoje conversando sobre como é o funcionamento das câmaras municipais pelo Brasil e a estruturação do seu funcionalismo. Eu estou conversando desde o primeiro bloco com Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da FENALEGES, que é a Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais do Brasil, a doutora Luciana de Fátima da Silva, procuradora do setor do processo legislativo da Câmara Municipal de São Paulo. Vamos retomar essa nossa conversa sobre o funcionamento das câmaras, não é? Doutor Antônio Carlos, como é que a atuação da FENALEGES contribui para integrar e auxiliar as câmaras? Além de buscar levar a modelos de profissionalização, de desenvolvimento profissional, cursos diversos, nós procuramos fazer uma das maiores lacunas, que é a questão, estávamos até conversando, doutora Luciana, de a estruturação de planos de carreira. Né? A necessidade que as câmaras, na sua grande maioria, enfrentam de não ter um plano de carreira bem estruturado. E isso faz muita falta no desenvolvimento e na perspectiva de crescimento, inclusive, dos profissionais. O que está faltando, na sua opinião, doutora Luciana, com relação a esse plano de carreiras? O que poderia ser melhorado nesse sentido? Eu acho que é assim, a Câmara ela precisa mapear suas necessidades, né, verificar suas possibilidades e construir uma legislação que de fato organize uma carreira. Né? O que você tem que ter? Para ter uma carreira, você tem que ter os cargos dispostos, assim, num horizonte de o servidor inicia num cargo com determinadas atribuições, depois ele vai crescer em complexidade e em responsabilidades dessas atribuições. Então tem que estar estruturado em níveis essa carreira. Tem que ter também uma descrição dessas atribuições legais, né, dos servidores na legislação. Tem que ter a questão da remuneração também prevista adequadamente, né, levando em conta, mais uma vez, a complexidade do trabalho, as responsabilidades. Então, assim, muitas vezes a legislação ela não é feita com esse cuidado. Né? Você não tem, de fato, sequer uma carreira, né, Antônio Carlos? É verdade. Mas o servidor não tem nem motivação, não tem a condição de se desenvolver naquela carreira, né? Fica sempre no mesmo plano. Essa questão de plano de carreira é fundamental mesmo. Chegamos na FENALEGES, uma ocasião, a fazer uma... Se nós pegássemos, por exemplo, o organograma de uma casa de grande porte, como São Paulo, ou outras capitais, né, que tem um organograma desse formato, se nós fizéssemos aqui, ó, invertêssemos a posição dele numa Câmara pequena, como é que ela seria o desenho do desenvolvimento desta Câmara? Né? Tentamos já algumas incursões por essa área, mas precisamos muito da ajuda da Procuradoria nisso, viu, doutor Luciano? Sem dúvida. Agora, eu fiquei curiosa nessa questão dos planos de carreira. A doutora Luciana explicou tão bem, né, o que poderia ser feito para melhorar nesse sentido. O que seria mais importante? Tempo de experiência num determinado tipo de cargo ou de atividade, ou simplesmente a experiência, ou um misto das duas coisas? Como é que poderia se planejar isso? Se a gente pudesse planejar um futuro melhor deste plano de carreira? Na verdade, eu acho que precisa mesmo é conhecer a realidade, conhecer a estrutura daquele município, o que demanda daquela Câmara para descrever bem, porque em relação à experiência, assim, não é um requisito que você possa impor em qualquer situação. Né? Então, eu acho que está mais num campo de detalhar, de fazer uma legislação que seja adequada àquela necessidade, de ter um planejamento. Porque cada Câmara tem uma necessidade, isso é uma coisa certa, né, doutor Antônio Carlos? Eu repito que o papel institucional e constitucional, seja da Câmara de São Paulo, seja do menor município brasileiro, é o mesmo. Né? Mas tem que haver adequações, regionalidades muito importantes que têm que ser respeitadas. Você, de repente, visita uma Câmara Municipal no coração da Amazônia, né, que você pousa no rio com um avião pequeno e tal, e que, de repente, você encontra uma Câmara muito bem estruturada, uma surpresa agradabilíssima de uma cidade que sai pujante, que tem estrutura a mostrar. E aí você encontra essas situações díspares, assim. Bom, o senhor deu um exemplo tão, assim, tranquilo, que certamente o senhor passou por isso, né? Eu tive o prazer de o presidente da Câmara, pessoa fantástica,
foi me buscar no aeroporto da cidade com a moto e tal, fomos de moto, porque a moto é o meio de locomoção mais comum realmente na cidade, e foi uma estrada fantástica, uma experiência muito rica. Agora, existe algo que todas as câmaras conseguem realizar bem, apesar do tamanho delas? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho a impressão que o principal, que elas, independentemente de qualquer coisa, é aquilo que voltamos à representação. Ali está toda a sociedade representada, né? Então, ela acaba sendo vamos dizer, o escoadouro das demandas do município, ela acaba cumprindo razoavelmente bem esse papel, sim, dependendo, em maior ou menor grau, dependendo da Câmara e da qualidade dos seus servidores e vereadores, mas é esse papel de ser a voz do que representa a sociedade. Eu acho que sem dúvida, né? Muitas vezes os cidadãos eles vêm aos vereadores, vêm até a Câmara trazer demandas que não têm condições de ser satisfeitas imediatamente pelo vereador, não estão exatamente na iniciativa do vereador, estão mais no âmbito do Poder Executivo. Mas o vereador vai poder tomar pé daquela demanda, vai poder fazer um pedido de informações. Então, esse papel de estar próximo ao cidadão, isso eu acho que as câmaras, né, independente do tamanho, essa realidade se faz presente, sim. E, doutor Antônio Carlos, como é que as câmaras estão se virando nesse momento de pandemia? Estão conseguindo trabalhar bem? O senhor que tem aí uma visão melhor do Brasil como um todo, né, através da Finaleges, essas câmaras todas recorreram à tecnologia para conseguir resolver essa questão de isolamento fundamental, primordial, né, no momento que estamos vivendo? Quais foram as soluções? O que o senhor poderia contar para a gente? As mais diversas possíveis. É mesmo? Você tem até câmaras que bem se estruturaram adequadamente com tecnologia, com recursos para fazer remotamente sessões, etc. E você tem câmaras que fazem sessão por WhatsApp, né? Olha que interessante, quer dizer, encontraram nessa ferramenta o modo mais adequado para não deixar os trabalhos pararem, né? Até pouco tempo atrás, 2, 3 anos, estimava-se que das 5.569 câmaras, cerca de 2.500 não tinham sequer site. O Interleges fez um trabalho magnífico, disponibilizando essa ferramenta para muitas câmaras. Hoje ainda imagina-se alguma coisa em torno de 600, 700 câmaras municipais que ainda não tem site. E em São Paulo, doutora Luciana? São Paulo, quer dizer, eu posso falar um pouco aqui que atuo como repórter nessa casa e vejo que a tecnologia está a todo vapor, mas eu acho que seria interessante a senhora trazer aqui um pouco desse quadro para quem está nos acompanhando a partir de agora. Sim. Só queria fazer uma consideração aqui sobre o que o Antônio Carlos falou. O interessante é ver como as câmaras elas entenderam importante se manter conectadas, fazer o trabalho, né, mesmo, né, diante dessa situação, mostrar para a população e encontraram mecanismos para isso, né? De repente vai ser necessário ainda aperfeiçoar, mas estiveram presentes. Aqui em São Paulo, a gente tem a felicidade de já estar meio encaminhado, já tinha o plenário virtual, que é um sistema para deliberação de projetos todo no ambiente virtual, para projetos de menor complexidade, que tem maior consenso. Então, essa experiência, os vereadores já deliberavam virtualmente esse tipo de projeto que é sobre denominação de ruas, alteração no calendário de eventos da cidade e concessão de honrarias, tudo isso já era deliberado nesse sistema. Então, já se usou essa expertise para agora, né, nesse momento. E também tinha aqui já uma iniciativa, tem estudos de tornar o processo legislativo também digital, para no futuro eliminar essa parte física, né? Protocolar os projetos, já digitalmente os vereadores já faziam. Então, a gente já tinha um preparo, né, meio caminho andado, né? né? Já estava numa vantagem. E eu imagino também que depois do advento da internet, que isso já faz algumas décadas, vamos colocar assim, todo mundo já estava meio que trabalhando nesse sentido. Mas, doutor Antônio Carlos, eu queria lhe perguntar como que podemos evoluir para um legislativo do futuro, né? Na sua opinião, contemplando aí com as diferentes particularidades de cada legislativo local, e com o apoio, evidentemente, da Finaleges.
Olha, eu acho que nós temos que fazer a maior interação possível entre as câmaras municipais. Cada vez que você faz um evento, que você traz câmaras do Brasil todo, fizemos eventos com primeiro encontro de mesas diretoras de câmaras, fizemos congressos e tivemos a oportunidade, inclusive, de participar da criação da Frente Parlamentar Mista pelo fortalecimento dos legislativos municipais, que foi muito bem sucedida lá na Câmara dos Deputados e no Senado. E o que nós podemos fazer é fazer a interação, a integração de câmaras que tenham menos condições, tá, de se relacionarem com outras mais estruturadas. Uma troca saudável, né, doutora Luciana? Totalmente saudável. Um aprendizado também, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, em síntese, 3 pontos que tem que se dar atenção para essa questão de evoluir para um legislativo do futuro, que qualquer Câmara tem que prestar atenção. Essa questão da tecnologia da informação, na medida das possibilidades e necessidades de cada um investir nisso. Funcionalismo público, investir muito, qualificar muito seu quadro de servidores. E na comunicação com o cidadão, para que o cidadão possa perceber a importância que a Câmara tem na realidade do seu dia a dia, né? Para a gente conseguir fortalecer institucionalmente cada vez mais o poder legislativo, que está ali do ladinho do executivo para me permite fazer uma complementação dentro exatamente desse tema. Numa ocasião, vamos dizer, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que faz parte também das nossas estruturas, né? Tinha algumas entidades, organizações sociais que eram muito críticas do Tribunal de Contas, como também do Legislativo. O que nós passamos a fazer? Venham aqui para dentro, venham participar das nossas reuniões, venham queremos ouvir, tá, as críticas que vocês têm. Foi um sucesso. Que gostoso, algumas dessas ONGs hoje são defensoras tanto do Tribunal de Contas quanto do Legislativo. Bom, eu só tenho a agradecer esse aprendizado sobre câmaras aqui com a presença de ambos nesse nosso programa Legislativo do Futuro. Muito obrigada pela participação. Agradecemos também, foi um prazer prazer estar com a doutora Luciana e com você. Bom, agradeço a você que nos acompanhou nesse programa de hoje. Se você ficou com dúvidas, basta que você entre em contato com a Procuradoria da Câmara. Os e-mails são celege@sãopaulo.sp.lege.br ou procuradoria@sãopaulo.sp.lege.br. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.